Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Leonardo, professor de filosofia de vocês. Hoje eu vou iniciar o conteúdo sobre Anaximandro. Quem foi Anaximandro? Bom, inicialmente a gente pode falar que Anaximandro foi um dos contemporâneos ali de Tales, né? Então a gente percebe uma coisa interessante, que o Anaximandro, né, não confundir com Anaxímenes, que é um outro pensador, ele vai falar uma coisa muito importante, que é o seguinte: o princípio para ele, né, não é a água. Então, como que ele concebe o princípio? Bom, o arqué, o princípio, né, a gente vai ver com calma, é a causa do surgimento da vida, do mundo, do universo. Lembra que eles estão discutindo a cosmologia, né? Então, nesse sentido, Anaximandro, né, ele vai trazer para a gente, olha lá no mapa, ele é conterrâneo, né, contemporâneo aí, e conterrâneo de Tales de Mileto, ok? E de Anaxímenes também, que é o próximo pensador que nós vamos ver. Então, o que ele traz para a gente, né? Bom, ele traz o seguinte: para ele, o arqué, né, ele chama o arqué de apeiron, ou aperon, apeiron ou aperon. Eu já vi as duas formas de se falar. Bom, o que significa essa palavra grega? Bom, não tem tradução em português, ok? O apeiron, ou apeiron, né, ou apeiron, vamos dizer assim, pode ser traduzido como algo ilimitado, infinito, né? E o interessante a gente perceber é que ele traz, né, no sentido de apeiron, ele fala uma coisa muito interessante, que é uma matéria indeterminada, ilimitada, ok? E que se contrapõe a todas as coisas. Então imagina, de um lado a gente tem, né, vamos imaginar aqui, ó, de um lado a gente tem, por exemplo, algo, né, quente. O apeiron se contrapõe, é uma força antagônica que se contrapõe. Então, em relação ao quente, o apeiron vai ser o frio. Em relação ao calor, né, a gente já falou, né, vai ser o frio, claro. Em relação à vida, ele vai ser a morte. E em relação à morte, ele vai ser a vida. Então ele vai ser uma partícula, vamos dizer assim, ele é algo inteligente que faz com que as coisas mude o estado que ela esteja. Então olha que interessante, em relação ao quente ele é o frio, em relação à vida ele é a morte, em relação à morte ele é a vida, ok? Em relação ao úmido ele se contrapõe sendo seco, né? Em relação ao seco ele se contrapõe sendo úmido. Então a gente percebe que essa partícula, super interessante, ela é capaz aí de fazer esse movimento de mudança do status quo da coisa, ok? O que eu queria que vocês pegassem? Bom, ele não desmente Tales, né? Tales fala que tudo veio da água. Para Anaximandro, a água sozinha não teria capacidade de transformar, de fazer existir todas as coisas. Então, se a água muda de um estado líquido para sólido, de sólido para gasoso, de gasoso para líquido, a gente precisa então dessa força, desse princípio. O apeiron é justamente esse princípio que faz com que a coisa mude o seu estado, ok? Sabendo disso, é importante vocês não confundirem com outro pensador que eu vou falar agora, que é o nosso querido e amado Anaxímenes. Bom, quem é Anaxímenes? Bom, Anaxímenes é um dos contemporâneos ali também de Anaximandro, veio depois, bem depois, né? Eu não sei se eles foram até contemporâneos, mas que eles foram conterrâneos sim, ok? E o que o Anaxímenes traz aí pra gente? Que tudo, né, veio não da água sozinha, mas do ar. Então, o Anaxímenes, ele traz essa questão pra gente. A água sozinha não seria o arqué. Nem o apeiron sozinho seria o arqué. É necessário, então, ter o ar. Para Anaxímenes, o ar é o fator determinante para que as coisas existam.
A água sem o ar não se transforma em sólida, nem em líquida, nem em gasosa, ok? Ela não mudaria de estação, de estado físico, vamos dizer assim. Então é super importante a gente perceber essa mudança. E o ar, para ele, é também fonte de vida, porque o ar, em grego, pneuma, né? Tem a ver com o sopro de vida, de todas as coisas. Né? Então, todo ser vivo precisa aí, de certa forma, de ar para Anaxímenes. Né? A gente precisa perceber isso. Bom, então, recapitulando aquilo que a gente viu, inicialmente a gente viu que Anaximandro fala que tudo veio do áperon. O áperon é essa substância, vamos dizer assim, né, entre aspas, a gente não pode chamar ainda de substância, mas é esse elemento inteligente que faz com que as coisas, né, tenham uma força que seja antagônica, fazendo com que as coisas saiam do seu estado atual e mude para o outro estado. Isso é muito importante, tá ok? Em relação ao seco, vai ser o úmido. Em relação ao quente, vai ser o frio. Em relação à vida, vai ser a morte. Por outro lado, nós temos Anaxímenes, que vai falar que a água e o áperon sozinho não seriam capazes de fazer todas as transformações, todas as mudanças. E é necessário, então, o ar, o pneuma, o sopro de vida, né, o sopro da vida, que é fonte da vida. Ok? Então, eu paro esse vídeo por aqui. Agradeço vocês, né, que estão aí vendo a gente aqui nessa videoaula. E até a nossa próxima aula com Pitágoras. Um abraço!